Eu sou a Letícia, né? Bom dia para todo mundo. Como o professor Jeremir falou, é bastante interessante a gente, cada vez mais, enquanto sociedade, pensar, né, e refletir sobre, principalmente, as nossas ações. Obviamente que isso é uma coisa que você já deve ter ouvido falar, vários professores já devem ter falado isso. Eu sei que somos um curso aqui de comunicação em geral, mas quando a gente fala assim, né, todos devemos pensar, né, nas nossas ações individualmente, será que isso funciona? Eu estava conversando anteriormente ali um pouquinho com a Helena e a gente falando, né, que talvez no individual não seja suficiente, mas é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas a gente tem que pensar, e depois eu acho que desculpa teu nome, Cristiano, acho que a gente pode ter uma ideia disso, que eu vi que você trabalha muito com essa questão de preocupação do design também, não sei se você trabalha com a questão de descarte, né? E eu vi que tinha uma outra pessoa que ia falar de moda, não sei se é de manhã ou de tarde. E são questões assim que a gente, particularmente, eu me preocupo muito, em função dessa nova era geológica, que, na verdade, tem uma briga aí entre geólogos, biólogos, ecólogos, enfim, né, geógrafos, se realmente é uma nova era geológica. Mas existem vários outros pesquisadores, e a mídia também chama, né, de antropoceno. Então, o que é o antropoceno? Na verdade, o antropoceno é a Terra, digamos assim, ou a era, né, em que nós, humanos, já conseguimos ultrapassar o abuso, digamos assim, de recursos naturais que nós temos no planeta. Então, nós erodimos esse planeta. Então, né, por isso que é chamado antropoceno. A era geológica anterior era o Holoceno. O Holoceno, nós tínhamos condições de permanência, né, saudável, digamos assim, da vida. E a vida, eu não estou dizendo só dessa nossa única espécie, né, Homo sapiens. Estou falando de toda a vida nesse planeta, que, na verdade, é o único pedaço de pedra, né? Que planeta e Terra, quem deu o nome fomos nós, né? Até então, a nossa existência não existia esse nome. Então, este pedacinho de pedra, ele foi se moldando ao longo de milhares de anos, aproximadamente 4,5 bilhões de anos tem a Terra, né? Que é o pedaço de pedra. E datas não é comigo, números não são comigo, mas então, por exemplo, né, há 3 milhões e 500 anos, nós conseguimos datar, porque nós datamos, né, pesquisadores datam com carbono 14, as espécies que ocorreram ao longo da trajetória da vida nesse pedaço de terra. E por isso que foi chamado Terra, né? Porque é o pedaço de terra. Então, este pedaço de terra, com esses primeiros organismos há 3,500 milhões de anos, foram, digamos assim, os nossos primórdios, né? Nossos primeiros ancestrais, que hoje a gente pode chamar de bactérias, pode chamar de conservados, enfim, mas foram os primeiros ancestrais da vida neste planeta. E esses primeiros ancestrais, eles só conseguiram se organizar porque foram moléculas, né, cósmicas. Quem conhece Carl Sagan sabe que ele fala, né, que nós somos poeira cósmica. Então, poeira cósmica se instalou neste pedaço de pedra que já estava sendo formado e preparado para talvez ter um caldo ali de vida. E este caldo, então, né, ao longo desses 3,500 milhões de anos, se organizou esses microelementos químicos, principalmente, e com os fatores físicos, foi possível, então, gerar estes organismos, que foram os primeiros organismos vivos do planeta. E aí, então, até, né, milhões de anos, chegando à nossa espécie, que, deixa eu ver aqui, minha colinha, porque eu sempre esqueço qual é a data específica, né? Que, na verdade, não é específica, mas aproximada da existência deste Homo sapiens. É mais ou menos 200... 200 né, mil anos. Então, vejam que, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos e nós apenas 200 mil anos, então nós somos bebezinhos aqui, né? Ou embrião, sei lá.
E nós já conseguimos destruir praticamente quase todos os recursos que servem para a nossa subsistência e a subsistência de outros organismos vivos. Então, por isso que se chama, né, a Era dos Humanos, que vem, então, erodindo este planeta, e aí, então, a gente chamou de Antropoceno. Bom, aí tem algumas coisas interessantes que a nossa espécie, quando ela se organizou, digamos assim, a primeira coisa que nós éramos coletores caçadores. Então, a gente tinha, né, um conceito de se organizar em pequenos grupos para caçar. Depois, então, se organizou a agricultura. Então, pode-se dizer, a primeira revolução, né, que era a revolução da agricultura. Aí nós tivemos uma primeira revolução industrial, 1750, exatamente, né? E aí, na Revolução Industrial, nós tínhamos já uma população de 750 milhões de pessoas, na primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, foi aumentando. Hoje, que é a chamada Revolução 4.0, aí depende da nomenclatura, né? Enfim, nós já temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas, em curtíssimo prazo de tempo. E esses 7 bilhões de pessoas, que são estimados até, acho que o ano que vem, talvez, só que a gente, claro, que nós sofremos uma pandemia, em que muitas pessoas morreram, então essa população foi drasticamente diminuindo, mas, ao mesmo tempo, aumentando, né, depois dessa pandemia, durante a pandemia. Então, assim, provavelmente vai chegar a 8 bilhões de pessoas. E aí, como que a gente vai dar conta de, principalmente, ter alimentos, vamos dizer, ter água, né? Porque existem pesquisadores, inclusive brasileiros, que trabalham na perspectiva de que nós temos, principalmente, ou especificamente, 9 barreiras planetárias. O que seriam essas barreiras planetárias? Seriam condições em que, se nós ultrapassarmos, a nossa espécie ultrapassar esses limites planetários, não haverá condições de sobrevivência da espécie. Então, Helena, não é o planeta que vai acabar, é a nossa espécie. Então, nós estamos e já estamos dentro da sexta extinção em massa. A quando, não sei, né? Teve o vidente esses dias, não sei se vocês viram, o vidente indiano, se não me engano, que ele falou que ontem, que foi dia 18, né? Que ontem ia começar a Terceira Guerra Mundial. Ele disse, mas isso pode modificar. Mas, gente, o Putin, né, a gente sabe, não sei se é melhor a gente morrer de fome ou morrer com a questão da guerra nuclear, né, porque vai ser uma guerra nuclear, obviamente. Mas, apesar de eu falar essas coisas mais leves, digamos assim, é bastante preocupante, né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista que nos induz ao consumo, e quando você consome, né, o que você tem? Você tem a extração de todos os recursos do planeta, que hoje já é o planeta Terra, né, que a gente deu um nome. Então, você retira a biodiversidade para alimentação, para roupas, enfim, para várias questões. Você extrai minério, né? Você polui para transformar todos esses recursos. Então, essas 9 barreiras, tá, elas têm, né, uma condição bastante frágil. São pesquisadores da Universidade de Estocolmo. Depois, quem quiser, eu passo o meu e-mail para saber um pouco mais. Tem vídeos deles, tem um documentário que está num stream aí, que é bastante interessante. Então, são as barreiras, tá? Mudanças climáticas, com aumento, principalmente de CO2, né, que a gente está cada vez mais aumentando. E aí, se o meu tempo tiver, vocês me cortem, tá? Porque quando começo a falar. Porque, como eu trabalho muito na perspectiva de ensino de ciências e matemática, os meus doutorandos e mestrandos, tem uns que trabalham com a perspectiva da cultura digital. Então, a gente estava olhando algumas possibilidades de jogos para trabalhar com questões ambientais. E aí, o Greenpeace, juntamente com o Minecraft e o Felipe Neto,
eles desenvolveram, quem desenvolveu, obviamente, foi o Minecraft, mas eles pensaram e desenvolveram um jogo que é para salvar a Amazônia. No primeiro momento, eles desenvolveram esse jogo para salvar florestas tropicais da Ásia. E aí, depois, especificamente, da Amazônia. E aí, quando você vê, que legal isso, né? Só que aí você lê artigos que falam que a ESO se juntou e comprou a Fortnite para desenvolver um jogo de trilhas onde, em cada momento que você para, tem uma placa dizendo que combustíveis fósseis ainda são os melhores. Não podemos largar os combustíveis fósseis. CO2 é bobagem. Então, isso são para crianças. Então, você tem, né, um lado e o outro lado. Como que a gente vai trabalhar com essas questões, né? É bem complicado, assim. Eu, enquanto professora, nesse sentido, acho bastante complicado. Nós temos algumas dessas barreiras que ainda não estão ou não têm dados suficientes, como, por exemplo, a perda de ozônio estratosférico. Quem tem um pouco mais, nasceu nos anos 80 ou 70 e poucos, vai lembrar que teve aquele pavor da camada de ozônio, né? Buraco da camada de ozônio. E conseguiram resolver o buraco da camada de ozônio. Só que hoje voltou. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados brasileiros que tem maior buraco de camada de ozônio. Então, o que aconteceu aí? Não sei, né? Então, foi resolvido o problema, mas, talvez em função do consumo, capitalismo, voltou o problema. E aí ninguém mais pensou nesse problema. A acidificação dos oceanos, tem um pesquisador da Austrália, que ele trabalha especificamente com recife de coral, aquele australiano, que é um dos maiores do planeta, que ele tem um documentário em que ele realmente, que chama Extinction Rebellion, e ele chora. Eu choro junto, né, obviamente, porque ele diz assim, a gente não está vendo como reverter essa situação. O branqueamento dos corais, aquela barreira de corais de Recife, ele faz o manejo, né? Está toda embranquecida. O que significa isso? A morte, né, dos corais, que, na verdade, é o berçário dos oceanos. A gente está acidificando muito os oceanos, né? Os ciclos biogeoquímicos, principalmente nitrogênio e fosfato, que são, dentro da agricultura, por exemplo, são adubos, né, que servem para aumentar a produtividade. Só que eles também, quando eles são lançados no ambiente, e eles são, obviamente, tudo vai para a água, tá? Quem não lembra do ciclo da água aí, sexta série, né? Lembre, né? Tudo volta. E aí o que acontece? Nós estamos matando, literalmente, os nossos reservatórios de água, porque esse nitrogênio e fosfato ele faz com que aumente a condição de vida, de sobrevivência de várias algas e outros micro-organismos, que eles vão se alimentar, né, desse nitrogênio, e eles vão praticamente acabar com a condição de vida nesses reservatórios de água, porque acaba com o oxigênio junto. Né? Então, isso é um processo chamado eutrofização. Tá? Então, a gente está aumentando esse processo. Perda de biodiversidade, uso, abuso e poluição da água doce, aerossóis na atmosfera, poluição química e poluição e entrada no ambiente, nos ambientes de novas entidades. O que são essas novas entidades? São, além de novos elementos químicos poluentes, nós temos aí microplásticos, por exemplo. Então, é bem interessante a leitura desses trabalhos, porque eles fazem uma analogia com, por exemplo, semáforo. Né? Então, no semáforo, nós sabemos que o verde está beleza, pode seguir. Tá? O amarelo, a gente tem que ter o maior cuidado. O vermelho, para e pensa. Então, em 2015, dessas 9 barreiras, nós tínhamos umas 3 ou 4 no vermelho. Hoje, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 das 9. Né? Então, é bastante preocupante, sim, nós estamos no vermelho, e o vermelho, para eles, é algo bastante difícil de retroceder, principalmente em questão global. Né? E aí eu vou contar, vou dar um exemplo, né? Porque, como o professor Joelmir falou, desde a minha graduação, da iniciação científica até o meu mestrado, meu doutoramento, eu trabalhei com abelhas nativas. Tá? E aí, falando da questão das mudanças climáticas, e vou dar esse exemplo, né? O que são as mudanças climáticas? As mudanças climáticas é um aumento da temperatura, que esse aumento da temperatura vai influenciar no clima, né? Obviamente, e este clima, que, como eu falei lá no Holoceno, ele era anterior ao Antropoceno, era favorável à manutenção da vida no planeta. Hoje, com essas mudanças climáticas, que são alterações, né, dessas condições de manutenção da vida, por exemplo, na questão das abelhas, não sei se vocês sabem, abelhas são as principais, dentro dos grupos vetores animais, os principais polinizadores que nós temos no planeta. O que é polinizador? Polinizador é aquele organismo, né? No caso dos vetores animais, mas pode ser vento, pode ser água, enfim. Mas, no caso dos vetores animais, eles carregam os grãos de pólen, que seriam os gametas masculinos das plantas, e eles, então, carregam esses grãos de pólen no corpo, porque eles se alimentam, basicamente, de partes vegetais, principalmente pólen e néctar, e aí, então, eles carregam esse grão de pólen para outras plantas, porque eles visitam muitas plantas. Né? E aí, quando eles visitam essas outras plantas, eles deixam cair o grão de pólen no estigma, que é a parte da flor, né? Principalmente se a flor for hermafrodita, vai deixar ali aquele grão de pólen e vai fazer com que a planta tenha a sua reprodução. As abelhas, elas são importantes polinizadores, ou os mais importantes polinizadores, são responsáveis por aproximadamente 70% ou mais da reprodução de plantas, tanto nativas, né, de florestas nativas, quanto de plantas cultivadas, porque elas têm uma coisa que a gente chama de constância floral. Quando elas encontram uma grande quantidade de flor, elas esgotam, né, o néctar ali, que depois vai se transformar em mel. Não sei se você sabe, mas o mel é o cuspe das abelhas, tá? Sinto muito informar vocês. Por quê? Porque elas guardam num papo, como se fosse aquele papo de galinha que guarda milho. Elas guardam o néctar que elas sugam das plantas ali, e aí, quando elas chegam na colônia, né? Mentira, não é colônia, desculpa, tá? Na colmeia, elas regurgitam. E aí, o mel, o que ele é? Ele é uma transformação química que ocorre por algumas glândulas que liberam compostos químicos que transformam, então, o néctar em mel. E elas também usam para conseguir voar, porque o néctar ele é energético. Tá? E o pólen é a proteína. Então, elas carregam o pólen, tanto no corpo, quanto em algumas abelhas, que são as abelhas que eu estudei, por exemplo, que são as abelhas nativas. Vocês já ouviram falar jataí, guaraipo, né? São abelhas nativas que nós temos, das Américas. E aí, então, elas têm como se fosse uma cestinha na perna, no último par de perna, e aí elas vão guardando ali o pólen e levam para dentro do ninho, para também guardar aquele pólen, para quando não tem a floração, que é geralmente inverno. Só que as mudanças climáticas, elas também estão alterando a fenologia, tanto das plantas quanto das abelhas. O que é fenologia? É o processo, né, de ecologia, digamos assim, de que não é que, obviamente, né, a gente sempre dá, como nós somos humanos, a gente dá ideias humanas. Né? Não é que as abelhas sabem que as plantas vão ter flor na primavera, digamos assim. Mas é algo que ao longo do período de evolução, elas conseguiram, como é que se diz, construir, digamos assim,
uma comunicação que a gente chama de comunicação química entre elas, né, e entre as plantas, porque quando as plantas florescem, elas emitem compostos químicos que atraem essas abelhas. Então, isso, ao longo de milhares de anos, abelhas são muito mais antigas que nós, por exemplo, né? Plantas, então, muito mais, e plantas com flores foram havia uma coevolução com as abelhas, por exemplo. Então, é uma relação bastante íntima e uma comunicação química que há. Só que o que está acontecendo agora? A gente pode perceber, vocês já devem ter percebido, as plantas que eram para florescer em determinado momento não estão florescendo. E as abelhas, quando elas vão para polinizar, e não só as abelhas, mas eu estou colocando o caso das abelhas, que é o que eu conheço um pouquinho mais, elas não encontram essa flor. E aí não tem a polinização. Se não tem a polinização, não tem fruto. Se não tem o fruto, não tem comida. Então, vai faltar comida. Por quê? Vocês pensam assim, mas eu não gosto de fruta, mas gosto de carne, de outros animais que se alimentam desses frutos. Não vai ter comida. Sinto muito informá-los. E agora, com essas enchentes, voltando o caso para cá, nós já tem, né, vários estudos que, primeiro, o solo foi todo ele lavado, né, e perdemos, e aqui já estou falando de Apis mellifera, que é a abelha domesticada para fazer essa polinização de plantas comerciais, digamos assim. A grande maioria, não sei dizer exatamente a porcentagem, mas essas abelhas já tinham sido perdidas em função do agrotóxico, né? E agora foram perdidas por causa das enxurradas. Então, é bem complexo, e isso eu estou dando exemplo só de abelha e planta, né? Imagine outras questões, né? Outros fatores aí ecológicos que provavelmente a gente vai sentir. Quem não sentiu ainda na pele vai sentir, infelizmente. Se a gente não mudar, não quebrar o capitalismo, que eu não sei se é possível, né? Então, assim, não é para assustar, porque me chamam de ecochata, e eu digo, eu sou ecochata, porque eu estudei a vida inteira para ser ecochata, né? Então, mas também já me chamaram de ecofascista, ecoterrorista. Bom, então, que seja. Muito obrigada. Obrigado, então, a Letícia. Quero, antes de passar a palavra para o Cristiano, apresentar o Yuri Rezende Tarasiuk, mestrando em Planejamento Urbano e Regional do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da URGS, bacharel em Moda pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e que pesquisa na linha Cidade, Cultura e Política. É membro de grupo vinculado ao CNPq, o Laboratório de Política e Estéticas Urbanas, e foi bolsista de iniciação científica, participando do projeto Os Fundamentos Teóricos do Design Estratégico, Reflexão Crítica e Experiência na Pesquisa Aplicada. Sua pesquisa é voltada para a análise dos discursos no campo da moda e da cultura urbana. Então, eu tinha esquecido aí, então, de combinar o tempo. Temos, assim, em torno de 15, 20 minutos para cada um, e aí depois a gente abre para perguntas. Cristiano. Então, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, que veio primeiro do Fernando Bacos, um antigo conhecido meu dos universos acadêmicos, e pela FAMECOS também, que é um espaço tão diverso e tão interessante, tão potente, que já tive bastante experiência de participar, de estar aqui, de andar nesses corredores no passado, nunca em primeira, por primeira responsabilidade minha, mas porque eu sou curioso, então fiquei me metendo aqui. E primeiramente, eu também queria deixar evidenciado que ser chamado para cá para fazer uma fala sobre os eventos que a gente está tendo a experiência nos últimos 1 mês e meio, 2 meses. Primeiro, é uma honra, depois eu reitero que é de uma responsabilidade, de um cuidado necessário que talvez, quem sabe, eu consiga alcançar, talvez a gente consiga contemplar isso aqui.
Eu queria dizer que aqui a gente está representando um coletivo, na verdade, é um grupo de pesquisa chamado POIESE, Laboratório de Pesquisas de Estética e Política Urbanas, do PPG de Planejamento Urbano e Regional da URGS, que é onde eu faço meu doutorado, e o Yuri faz o mestrado dele, somos colegas desse mesmo grupo, que a gente está representando, então, no caso, tanto essa origem dentro do campo do design, da criatividade, do projeto, quanto as questões da pauta urbana, da pauta de políticas públicas urbanas, e a pauta do planejamento urbano, que, num primeiro momento, eu vou tentar ser breve, mas tentar passar esse panorama, essa visão, a partir do planejamento urbano, do que está acontecendo agora, aqui na cidade de Porto Alegre, na região do Rio Grande do Sul, do meio norte do Rio Grande do Sul como um todo, para depois tentar chegar e, de alguma forma, voltar a esse espaço de projeto, o espaço do design e o espaço que a comunicação também compartilha, que é o espaço de pensar futuros, de pensar o que sobra a partir daí, né? Então, o que a gente faz? E já adianto, eu não sei dizer o que a gente precisa fazer, a única coisa que eu sei é que a gente precisa continuar fazendo. Nunca parar de fazer. E aí depois eu explico o que isso significa. Então, primeiro, vamos relembrar, vamos enfatizar aqui que o que está acontecendo em relação às chuvas no Rio Grande do Sul e as enchentes provocadas, elas não são um fenômeno natural. É importante que a gente deixe isso bem evidenciado. Chover é natural. Encher contornos de rios e aumentar os limites dos rios, isso é natural. Quando a gente realmente observa esse fenômeno como uma coisa sistêmica, como um produto que aconteceu do grau que aconteceu, no momento que aconteceu e da forma que aconteceu, aí não se torna mais natural. A gente começa a levantar, por exemplo, vários dos dados que a colega Letícia trouxe, eles são formas de a gente tentar compreender esses impactos na vida, no cotidiano, né? Esses impactos que são, por definição, globalizados, eles são, por definição, planetários. E é por isso que a gente trata de antropoceno. Depois eu posso também dar a minha visão sobre o que significa o antropoceno, não só o que eu leio a partir do antropoceno, mas o que ele realmente está tentando nos comunicar, porque ele é um ato de comunicação antes de qualquer outra coisa. Mas é principalmente observar essas enchentes como um produto sistêmico. Então, o que isso significa? A gente, não só no planejamento, mas na geografia, na teoria da geografia, a gente costuma ponderar e pautar com muita ênfase que os limites botados pela geopolítica do ser humano, no caso, limites de país, limites de estado, limites de município, eles são abstrações que a natureza ignora, certo? Então, o primeiro ponto necessário que a gente considere é que identificar esse fenômeno como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul é uma abstração também, porque essas enchentes são subproduto de um sistema cíclico climático que interferiu basicamente em todo o hemisfério sul, frente a essa circunstância geográfica que a gente está em relação à América do Sul. Então, por exemplo, essas chuvas aconteceram do jeito que elas aconteceram por causa de uma massa de ar quente que se concentrou no centro-oeste e no sudeste do Brasil, muito em decorrência por causa de um excesso de secura, então uma aridez anormal sobre a floresta amazônica, que formou uma barreira para as frentes de massa de ar polar clássicas da entrada do inverno aqui. Elas não conseguiram se dissipar para o resto do Brasil e acabaram precipitando sobre o nosso estado numa intensidade maior do que o normal. Isso acontece por causa de infinitos fatores geográficos e fatores antropocêntricos. Antropocêntrico significa centrados na ação humana, antropos vem de ser humano, né? Que não apenas dizem respeito ao restante do Brasil e da América do Sul, mas dizem respeito especialmente a um sistema de produção de capital e um sistema de produção de vida que é global, que é planetário e que influencia a forma com que a gente produz dentro desse país, e, portanto, vai mudando o clima a partir disso. Então, a gente consegue já, de tirada, deixar claro que a forma com que essas precipitações aconteceram é um produto indireto e direto das ações humanas.
Só que, e aí tem um detalhe interessante, as formas com que a gente, aqui que a gente traz para a parte do planejamento urbano, que aí a gente fala assim do meu doutorado, falo do nosso grupo de pesquisa. Quando a gente trata de planejamento urbano, quando a gente trata o que a gente faz a partir disso, né? O que fica de mensagem é que, apesar de ser uma ação planetária, da forma com que o ser humano se organizou, a gente resolve as coisas, a gente projeta, hoje em dia, coisas de uma forma seccionada. Então, nós somos presos dentro das estratégias municipais, das estratégias estatais, das estratégias federais e das estratégias, por exemplo, de gestão geopolítica global no lugar, por exemplo, da ONU ou de outras agências internacionais. A gente possui uma estratificação social que não condiz com as questões que são necessárias agora de serem tratadas. Isso significa, isso faz parte de um processo que não vou entrar aqui em questões de mérito e moral político para a gente debater ou questionar, mas isso é um fato, é uma colocação que a gente vai ver refletida, por exemplo, na mídia constantemente, especialmente na cobertura que aconteceu ao longo das enchentes, em conflitos, em embates entre a figura do governador com a figura do prefeito, da figura do prefeito com a figura do presidente, e assim por diante, e todas as questões orçamentárias, de como é que a gente vai alocar recursos, o que a gente vai fazer, quem é que vai ser responsável, quem é que vai tomar as rédeas para propor futuros a partir dessas questões. Então, a gente consegue já perceber. Isso não é uma tentativa de determinar que existe um caminho certo ou um caminho errado agora, para que a gente consiga produzir medidas, mas a questão é, existe um descompasso entre a forma com que a gente se organiza, em termos de planejamento e projeto de futuro, com a forma com que o planeta como um todo exige de nós que a gente se organize. Certo? Então, a primeira pergunta que fica aqui é como é que a gente consegue se tornar mais parecido sistemicamente com a forma com que o planeta se organiza, que é uma forma relacional, é uma forma mais plural, é uma forma mais diversificada e extremamente mais caótica e mais confusa do que a forma com que a gente se organiza enquanto sociedade. Então, a primeira questão fica aqui. A gente chega, e eu também não vou ficar entrando, até dei uma relida em várias questões, pensando assim, vou trazer questões de planejamento urbano, vou falar sobre o cenário de Porto Alegre, vou falar sobre, foram erros de gestão, as bombas estavam funcionando, a gente pode trazer várias questões de desenho da cidade, questões de desenho de via, desenho de dique, desenho de bomba de escoamento, o que aconteceu em cada um dos bairros, por que a água entrou ali, por que a água não entrou ali, por que agora, por exemplo, todos os departamentos de defesa e também os departamentos de saneamento estão preocupados com essas chuvas de menor proporção que estão acontecendo desde domingo em relação ao assoreamento dos rios? Então, tem muitas questões aqui que, por exemplo, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esses termos aí de planejamento urbano, de engenharia urbana, enfim, que a gente, até dentro do nosso grupo de pesquisa, tangencia muito pouco. Nós somos um grupo que reflete muito mais sobre as questões políticas e filosóficas, sobre o que isso daí influencia na paisagem urbana, principalmente. Mas estamos aqui abertos. Eu não vou entrar dentro desses meandros, assim, né, mas estamos aqui abertos para conversar sobre eles. Acho que é bem importante, né, são pontos relevantes. Só que o que realmente importa, que aí é o que a gente que eu vou começar agora a me orientar em direção à questão do projeto e à questão do planejamento, é pensar o que isso aqui significa, o que todos esses eventos que estão acontecendo nas margens dos rios, que desaguam no estuário do Jacuí, aqui no Rio Guaíba. Aliás, parênteses, é um rio, certo? Se dizem o contrário, é porque existe uma pressão por frente do mercado imobiliário e da construção civil para que o Guaíba seja lido como um lago, porque, se for um rio, a margem de proteção, as áreas de proteção nas margens dele, ela é muito maior. E aí não se pode construir nada nessas margens em 300 metros da margem do rio Guaíba. Então, é melhor, é mais prático, é mercadologicamente mais efetivo se tu chama de lagoa ou de rio, porque aí a margem passa de 5 a 10 metros. E é por isso, por exemplo, que o shopping do Pontal foi construído às pressas,
porque foi uma janela muito curta de interpretação da prefeitura que permitiu que alguma coisa fosse construída nesse tipo de distanciamento das margens do rio. Então, estou deixando claro aqui, é o rio Guaíba. Todo mundo sabe que é um rio Guaíba, ele tem uma forma um pouco diferente de um rio que a gente conhece, normal, que a gente associa, mas ele é um rio, ele tem todas as características de um rio. Certo? Deixando isso aqui claro. Agora, retornando, então, à questão do antropoceno, e o que isso aqui, o que todos esses eventos do último mês e meio falam sobre o antropoceno? Então, acho que por que eu disse antes que o antropoceno é uma questão de comunicação antes de qualquer coisa? Porque, na prática, o antropoceno ele propõe, enquanto era geológica, ele propõe, então, que a Holoceno, como a Letícia comentou, ele já não seria o suficiente para justificar a existência dessa era. A gente precisaria de uma nova era para tentar compreender o que está acontecendo no planeta como um todo. Como é que a gente determina eras geológicas? São eras que poderiam ser vistas na estratificação dos solos num futuro longínquo, por exemplo. Então, a gente já sabe que o Holoceno possui uma formação geológica, no caso, formação de rochas e outros tipos de elementos sedimentares, que podem, no futuro, serem, a partir de um recorte, estratificação do solo, podem ser reconhecidos. Essa camada daqui já está bem definida, e a gente pode chamar ela de Holoceno. A proposta do antropoceno é que a camada dos seres humanos já pode ser identificada como uma camada geológica distinta. Por quê? Por causa da concentração essa retirada de óleo de dentro do substrato mais inferior, mais antigo, para dentro de volta para a superfície, produzindo uma camada de monóxido de carbono pulverizado em cima da crosta terrestre, além de várias outras influências, por exemplo, poliméricas, por exemplo, a concentração de polímeros, por exemplo, a concentração de agrotóxicos, de outros tipos de produtos que estariam modificando essa camada, ou além, concreto, por exemplo. Concreto é uma coisa que não é algo produzido naturalmente, que não é algo que se desmembra e que volta ao formato dos seus elementos naturais no mesmo tempo que outros elementos da natureza. Então, a gente já poderia identificar essa nova camada. Só que, dentro desse debate, que é estritamente geológico, e isso aí saiu no ano passado como um decreto, o Instituto Internacional de Geologia não reconhece que o antropoceno seja uma era geológica, certo? Então, a gente não, de acordo com a geologia, a gente ainda não poderia dizer que essa camada ela é suficientemente robusta para determinar que ela é uma nova era geológica. Mas o antropoceno ele não é, diferentemente do Holoceno e de outros contextos, outras eras geológicas anteriores, ele não é sobre essa camada. Ele é sobre um impacto sociológico em como é que o ser humano se vê hoje. Porque hoje o ser humano ele se identifica enquanto a espécie mor, a espécie dominante dentro dessa superfície terrestre. E encontrar no antropoceno uma forma de dizer nós temos esse efeito aqui, é, de algum jeito, reforçar, de um lado, uma teoria até mesmo nihilista, até mesmo um pouco existencialista, de que nós estamos exagerando a nossa presença na Terra, mas, de outro lado, e é sempre uma dialética, de outro lado, expondo um desejo de permanência, de identificação de poder, porque então é o antropo que está no centro desta era geológica. Então, a gente, ao mesmo tempo, se culpa e se elogia simultaneamente dentro dessa proposta. E a questão política de projeto que isso daí implica é que existem muitas problemáticas, existem pensadores muito importantes, especialmente pensadoras muito importantes, refletindo sobre o porquê que chamar de antropoceno é um problema político e um problema principalmente de projeto, de imagem de futuro, de pensamento de futuro. Porque, na prática, ele estagna, ele estabelece essa camada e ele determina, esta camada está acontecendo e é isso aqui. Ela está marcando a era geológica e não existe mais como a gente... Porque a gente vai apagar essa camada geológica, a gente vai deixar de ter toda essa produção.
Não, a gente apenas está constatando que essa é a verdade. Mas aí, lembrando, a forma com que a gente se organiza não é a forma que a natureza se organiza e que exige de nós que nos organizemos. Então, de forma a produzir futuros. Então, o que essas pensadoras estão colocando? Por exemplo, eu trago aqui o nome que é bastante importante, da dona Haraway, uma pensadora norte-americana, estadunidense, né? Mas ainda assim, apesar dos pesares, ela é uma filósofa e bióloga de grande relevância, certo? Então, ela propõe o antropoceno. Ele não nos diz nada sobre o que a gente precisa fazer, como é que a gente precisa se organizar, o que sobra depois da enchente. Ele não nos propõe isso. Porque qualquer uma das alternativas de alguém que visualiza o antropo no centro ainda, ou vai ser triste e a gente vai se estagnar e a gente não vai fazer nada, ou vai seguir sendo alguma coisa que vai se sobrepor à própria natureza, vai achar que a gente ainda está no centro. Então, o que ela propõe? Ela tem um termo, especificamente, que ela nem antropoceno, nem capitaloceno, que tem uma outra autora chamada Anna Tsing, uma antropóloga que trata do capitaloceno, especificamente, em que ela diz, não é nem o antropo, porque assim, seria cruel da nossa parte dizer que todos os antropos, todos os seres humanos, representam este mesmo sistema de dominação do planeta e da natureza. Não é verdade. Ela diz, não é o ser humano, é o capital que representa este pensamento. Então, ela determina que antropoceno é um delírio e capitaloceno é o fato que precisa ser vencido. E a dona Haraway, ela propõe, para além disso, dizendo qual tipo de filosofia, qual tipo de pensamento de futuro a gente pode ter para, simultaneamente, abafar essa ideia errônea de antropoceno e, simultaneamente, destruir, desmembrar qualquer possibilidade de permanência do capitaloceno. E ela traz a imagem dos seres no subterrâneo. Ela é uma pessoa que tem muitas palavras, ela gosta de pensar em palavras, ela inventa. E é bonito, assim, é filosófico e, ao mesmo tempo, é poético. E é uma maravilha. Assim, é uma delícia ler. Tu fica confuso lendo os textos dela, mas, ao mesmo tempo, tu não consegue parar. Ela traz a palavra Cthulhuceno. Cthulhu é um termo grego que vem que em tradução para português seria chamado de ctônico, seria similar a ctônico. Ctônico são seres, são personagens mitológicos da mitologia grega, chamados seres ctônicos. Eles são seres que existiriam entre a camada dos seres humanos, que é a camada onde a gente vive, a camada de Gaia, que é de onde vem o nome do planeta Terra, a partir de etimologicamente, muitas traduções. Tu tem a camada de Gaia, tu tem a camada do Hades, que é a do submundo, que é onde estariam todos os demônios e os monstros, e Cerberus controlaria os portões, o Tártaro, etc. Todos esses personagens. E existe uma camada intermediária que a gente normalmente não... no caso, os próprios pensadores da mitologia grega e na própria religião da Grécia Antiga não davam muita importância, que é a camada intermediária, que é a camada no meio da Terra, que eles chamavam de seres ctônicos que habitam a lama do ínterim entre a realidade e o submundo. E a dona Haraway pega esses personagens aqui. Ela pega essa imagem dessa lama, desse lodo, desse caos, essa parte nojenta da história, e ela diz, esses que estão vivendo na lama, esses seres ctônicos, que estão vivendo na desordem, que estão vivendo no meio da turbulência, eles são os seres reais. Eles são os seres que sabem como depender do planeta e deles mesmos para conseguir sobreviver. Eles não se sobrepõem à camada da Terra, eles estão na camada da Terra. Essa é a imagem que ela está tentando passar. Essa é a beleza da imagem desse Cthulhuceno. Então, diferentemente, o que isso aqui nos conta, por exemplo, e aqui é instigo apenas, o que isso nos conta sobre a possibilidade no pós-enchente, certo? Nos conta que qualquer resposta que nos estagne, ou qualquer resposta que nos coloque sobre a camada da enchente, vai ser desnecessária, e vai ser errônea, e vai falhar, inevitavelmente. A única forma de a gente conseguir lidar com alguma possibilidade de futuro e projetar e imaginar algum futuro depois dessa enchente é se a gente mergulhar junto nessa água da enchente, se a gente se entender junto
da terra, das árvores, e que ajuda a escoar essa água e se vê junto deste fluxo de vida que a gente geralmente tenta conter. Então, não é, e aí vocês vão ouvir várias palavras sendo repetidas, não é conter, não é dominar, não é controlar todos esses rios, mas é saber escoar junto deles, certo? Então, é aqui com isso que eu termino a minha fala e passo para o meu colega Yuri, que aí vai trazer questões de comunicação também, que acho que é importante. Enfim. Obrigado, Cristiano. Então, muito bem. Então, vamos passar agora ao Yuri Rezende Tarasiuk. Bom dia, então. Eu quero começar pedindo desculpas, porque eu me atrasei um pouco. Eu quero começar destacando alguns termos até que o Cristiano usou. Primeiro foi falando sobre o grupo de pesquisa, o POIESE, que ele destacou que nosso pensamento tangencia a paisagem urbana, então o primeiro termo que eu destaco é paisagem. E a segunda questão é quando ele falou sobre o antropoceno como uma forma de ler o mundo, né? Então, o segundo termo é essa questão da leitura. Eu digo isso porque, e aí que eu tenho que fazer um breve parênteses, assim, eu sou formado em moda e faço mestrado em planejamento urbano. Eu, geralmente tenho que falar sobre isso porque é meio estranho, né? Mas é porque os problemas que me interessam, na verdade, tratam justamente sobre essa questão da comunicação e, mais especificamente, principalmente a partir do mestrado, do discurso. Então, esse é o terceiro termo, discurso. Então, são esses 3 pontos que vão cadenciar a minha fala, que acho que vai ser breve. Primeiro, então, sobre paisagem. E aí, aqui, eu acho que é importante voltar para a revista Picho, que acho que é um dos principais motivos está aqui, né, os textos que foram publicados na revista Picho, que tinha como título Paisagens no Antropoceno. Então, eu não vou fazer propaganda do meu texto, mas eu quero falar um pouco sobre como eu estruturei o pensamento, porque eu quero desdobrar, então, uma questão, como eu estou pensando ela hoje, assim, e como que eu acho que é importante pensar, para pensar o pós-enchente. No meu texto eu começo, então, falando sobre mais uma abordagem fenomenológica de como que é perceber a paisagem, então, o que seria recortar, o que seria uma paisagem, mas, para a partir daí, pensar justamente como a paisagem surge no pensamento ocidental a partir de uma concepção bem delimitada do que é o homem. E o homem, aqui, eu coloco justamente como esse termo que bem problemático, que denomina, né, todos os seres humanos. Então, esse homem, pelo menos a partir de Foucault, surge no século XVIII, com a Constituição das Ciências Humanas. Não cabe aqui fazer toda essa arqueologia, mas é esse homem que vai se distinguir, então, da natureza. Isso já precede um pouco, né? Mas a partir dali fica bem delimitada essa diferença entre cultura e natureza. E não à toa, no final do século XIX, no início do século XX, vai surgir um texto do Simmel, que é da filosofia da paisagem, que é quando esse pensamento sobre paisagem, então, se fixa, assim, porque a paisagem, de novo, na cultura ocidental, se estabelece na arte por volta do século XV também, tu já começa a ter ali pinturas de paisagem, como a gente conhece, e vai se desenvolver mais depois na tradição holandesa, flamenga e francesa. Mas, filosoficamente, ele vai se constituir com Simmel. E eu acho importante essas datas para pensar uma outra característica, que é essa que me interessa, então, sobre a paisagem, que não é tanto um pensamento dialético, então, sobre o que seria a natureza e o homem que a recorta e que a enquadra e que dá forma. Mas a pensar, também baseado em Foucault, no curso O Nascimento da Biopolítica, ele coloca, ele faz uma comparação, ele contrapõe uma lógica dialética com uma lógica que ele chama de estratégica. E a lógica estratégica, ela, nas palavras dele,
serve para pensar as conexões entre termos díspares, que continuam díspares. E aí aqui, para puxar também outro uso de estratégica, daí do Michel Dessertot, que para quem a estratégia vai ser, na verdade, esse gesto cartesiano de delimitação do espaço para administrar e gerir o outro. O outro é qualquer outro, né? Um exemplo mais fácil de pensar essa alteridade é a questão do racismo, mas a gente pode citar diversos. Então, é esse gesto justamente que delimita. É um gesto de poder, obviamente, mas é um gesto que, principalmente, nomeia e cria formas de ler, justamente, o mundo e as pessoas. Então, entro no segundo termo, que é essa questão de ler. E é justamente isso que eu acho importante pensar agora, o momento atual que a gente vive e o futuro sobre as enchentes. Porque como que a paisagem é lida, e como que a gente pensa a paisagem, e como que ela serve, como ela possui uma função estratégica hoje para o mundo, para a cidade, principalmente, para o estado que a gente constrói. Aqui a gente pode basta procurar na internet, a gente com certeza vai encontrar discursos sobre, desde o prefeito, passando pelo governador, por agentes públicos e agentes privados, como construtoras, né, principalmente, sobre a paisagem. Então, precisamos embelezar a paisagem, precisamos proteger a paisagem, precisamos desenvolver a paisagem. Aí tem 4 termos problemáticos, porque o que significa embelezar, nesse sentido, o que significa proteger, o que significa desenvolver e o que significa paisagem. Então, basta ver como no discurso eles estão falando, e às vezes nem precisam falar, mas pode ser a imagem, e todo mundo já passou, certamente, pelos slogans, né? I love Poa, para saber o que significa essa paisagem, o que significa ela, ou aquela imagem do Arroio Dilúvio, que parece o pôster daquele filme Nosso Lar. O Arroio Dilúvio daqui 30, em 2050, sei lá, está todo mundo ali convivendo em paz. Mas quais são os efeitos disso? Quais são os efeitos dessa construção de paisagem? Quais são os usos estratégicos dela para delimitar qual o espaço que vai ser construído, quem vai construir e quem vai ficar de fora? Então, eu acho que é importante pensar nisso, porque eu acho que todo mundo aqui consegue imaginar um futuro onde, e ele já está se construindo em certa medida, onde a própria enchente e as próprias catástrofes naturais vão ter também uma função estratégica dentro do planejamento regional e urbano. Basta pensar que isso já aconteceu em diversos locais do mundo, mesmo no Brasil, e que a camada mais rica da população vai poder se adaptar perfeitamente a essas mudanças, enquanto a mais pobre vai ficar à míngua. E não só isso, a própria enchente, as próprias catástrofes, vão ter uma função de, aspas, né, limpar aquilo que precisa de desqualificar, até para depois tu incorporar dentro da região que tu quer desenvolver também, entre aspas. Então, é importante, eu acho que, pensar essa questão, a paisagem hoje, não tanto, não apenas, melhor dizendo, como o que ela significa. É o homem que recorta a natureza, o ser humano, né? Ou o que significa, existe paisagem urbana ou não, mas qual a função estratégica que ela está cumprindo hoje? Como que ela serve justamente para circunscrever esse espaço outro, que vai ser administrado a partir dessas forças que a gente conhece muito bem, que têm objetivos que a gente também conhece. E aqui, então, eu chego no último ponto, assim, que eu quero pensar, que é justamente essa questão do futuro. Por que eu coloco tudo isso e por que eu coloco essa questão que, no fim, é uma questão de conflito e de relações de poder? Porque eu acho que é importante a gente se colocar nesse conflito para pensar esse pós-enchente. Pode parecer meio problemático isso, assim, de dizer, né, de entrar em conflito quando a gente quer, às vezes, paz, mas é porque o outro lado, justamente esse gesto do estratégico, nos põe no conflito.
e nos põe justamente nesse espaço do outro administrável, quando a gente não toma partido. Então, aqui acho que é importante a gente puxar daí o outro termo que o Dessertor contrapõe com estratégia, que é tática. Que a tática é justamente o movimento que esse outro vai fazer dentro do espaço circunscrito. São esses movimentos que não constituem um espaço próprio, porque ele se movimenta a partir das leis impostas por essa força dominante. Então, eu acho que é importante a gente pensar esse futuro pós-enchente de maneira tática, a partir de como que essas forças estão se constituindo, como que elas estão se fortalecendo e como que elas pretendem criar novos modos de ler assim, essa enchente, o pós-enchente e a cidade que a gente supostamente quer, e quem é essa gente que quer, no fim, né? E qual é essa cidade que vai ser, ou o estado que vai ser construído. Então, não é porque eu sou fatalista ou porque eu sou muito negativo que eu acho que a gente precisa pensar em conflito, mas é porque, infelizmente, existem outras forças que nos colocam nele e que nós precisamos, então, tomar um partido de como que a gente precisa, então, justamente tomar um lado e se movimentar nesse espaço que, certamente, não somos nós que estamos construindo. Muito bem, muito obrigado, Yuri. Três excelentes reflexões, que nos levam aí a ter muitos questionamentos sobre o que estamos vivendo e sobre o que virá. O Ailton Krenak diz que o futuro é ancestral. De repente, temos que realmente olhar como os nossos povos originários faziam e, quem sabe, encontramos ali também alguma pista para pensar um mundo diferente. Bom, temos alguns minutinhos aí para quem quiser fazer perguntas, comentários. Alguém quer aproveitar aí a ocasião? Helena? Então, Cristiano, né, uma pergunta: como é que a gente acessa esses seres da lama? Qual é a possível resposta que seria talvez um futuro, né? Ou a gente volta a pensar qual é a lógica desses seres da lama que a gente pode incorporar? Eu acho até fazendo coro ao que o Juremir trouxe agora, que o futuro é ancestral, acho que isso já estabelece, e para mim a primeira pista é esses seres já existem, né? Não são seres que a gente precisa inventar, a gente gosta muito de pensar que o ser humano tem potência de criação de tudo, né? Então, a gente vai imaginar como é que vai ser o futuro a partir de uma carta branca que a gente vai receber de uma voz divina que vai nos guiar, né? E é simultaneamente divina e simultaneamente produto do ser humano. Acho que o que mais importa mesmo é que a Terra já está aqui, e a forma de a gente acessar esses seres na lama primeiro, como eu tinha falado, né, é não parar de fazer junto, em conjunto. E aí existem pistas de quem é que... E porque o que tu precisa ir fazendo? Isso vai tratar diretamente de uma problemática em cima dos imperativos de projeto, imperativos de planejamento, que são como é que a gente consegue usar pistas para identificar aqueles que estão fazendo e que não estão necessariamente planejando ou projetando, mas que, ao mesmo tempo, estão produzindo futuro. São muitas questões aqui, porque a gente parte do pressuposto que um projeto, isso eu falo enquanto alguém que estudou design a vida inteira, e segue até mesmo, na verdade, o que eu estudo é projeto urbano, né? Mas, enfim, é projeto, de qualquer forma. A gente pensa no projeto, e a mesma coisa vale para o planejamento, como aquele momento em que a gente para e pensa do zero como é que as coisas vão acontecer, organiza uma metodologia, vai lá e faz depois. E aí tem um resultado. Então, essa é a primeira problemática que a gente precisa fazer. Para encontrar esses seres na lama, como é que a gente consegue identificar formas de viver que já estão acontecendo, que não estão parando, não estão projetando, não estão construindo uma metodologia, não estão buscando um resultado, uma solução. Acho que resultado é uma palavra boa, solução é uma palavra péssima. Porque solução
prevê a ideia de finalização, não existe uma finalização. Então, como é que a gente consegue identificar esses seres que estão fazendo isso e, simultaneamente, estão produzindo vida? Porque, por exemplo, o sistema capitalista de produção do capital, ele não para também. E, muitas vezes, ele é oposto à ideia do questionamento crítico que o projeto permite. Tem uma outra problemática aqui que se torna até meio contraditória. Não dá para parar, não dá para ficar refletindo sobre, porque senão tu consegue perceber todas as mazelas produzidas por ele, né? Então, simultaneamente, o capitalismo está ali, agindo, né? Produzindo coisas, produzindo vida, acumulando e se espalhando de diversas formas. Então, eles fazem, o sistema faz. Como é que, então, identificar sistemas que façam, mas que produzam vida? Porque o capitalismo não produz vida. O capitalismo produz acúmulo, que é diferente, tem questões filosóficas ali aplicadas nessa diferenciação. E aí tu começa a perceber, ok, nós temos várias pistas, que o que o Ayrton Krenak nos coloca são pistas para a gente evitar o fim do mundo. Pistas nos caminhos do Peabiru, dos nossos antepassados, povos originários aqui do nosso continente, mas, ao mesmo tempo, pistas daqueles que vivem na precariedade, que é algo que a Anna Tsing fala bastante, identificar nas negociações, e aí eu faço também coro ao que o Yuri traz, o conflito, a negociação, a briga, ela já está posta, né? Viver é negociar em conflito, não é pessimista pensar isso. É ilusório e até mesmo inocente pensar que a gente consegue viver de uma forma totalmente regrada, limpa, asséptica e contínua de progresso, em que as coisas vão dar sempre certo. Então, existem muitas pistas. A gente tem pessoas, comunidades relacionais vivendo em precariedade que estão simultaneamente produzindo vida, produzindo continuidade, fazendo. A gente tem aqui exemplos das nossas organizações de vida em favelas, que simultaneamente são produtos de vida coletiva, relacional, diversa, e que simultaneamente são vítimas de um processo de acúmulo e de expropriação e de exploração por meio do capital. Então, como a gente vai se posicionar na lama é conseguir, refletindo, pensar esses ambientes e não como usá-los, mas como integrá-los no sistema e romper o sistema a partir deles. E aí, a partir deste movimento de rompimento, aí mergulhar nessa lama junto. Porque é um dia essa lama, por enquanto essa lama, porque a gente não pode, isso aqui, por favor, não entendam, enquanto eu romantizando a precariedade. Isso não é, um detalhe muito importante por exemplo, a vida em favela é uma vida precária produzida por um sistema de exploração. Agora, isso não significa que o que há depois do sistema de exploração não seja precário. É um outro gênero de precariedade, é uma outra interpretação de precariedade, uma outra interpretação de lama. Enfim, as pistas estão aí. A gente precisa identificá-las. Só para completar e juntar o que Yuri e todo mundo falou aqui, talvez Foucault, né, o nosso século seja realmente do paradoxo, né, das estratégias de conciliação, e talvez a estratégia de conciliação seja a ciência dando conta lógica disso para reconciliar com as estratégias do passado, né? Então, a minha ideia talvez seja uma junção, né, dos dois, né? Alta ciência com alta mítica, né, de uma certa forma. Seguinte, mais pergunta eu posso fazer? Então, identifiquei um elemento comum na fala dos três. Tá? E aí uma pergunta para os três, uma pergunta bem simples. A gente estava conversando, né, Cris, e conversando também com a Letícia sobre antes, né, de vocês começarem a falar sobre a questão das empresas e todo, né, o modo capitalista, selo verde, sustentabilidade balela, né? E aí na fala dos três, eu percebo que para mim é o problema primordial, né? Em algum momento a gente não faz mais parte da natureza, né? Nós como os humanos não somos mais natureza. Nós estamos numa hierarquia, nós estamos acima da natureza, acima do rio, acima da pedra, acima dos animais. Nós toleramos o cachorro e o gato, porque o cachorro e o gato, até o cavalinho, virou animal domesticado, virou humano, só.
O resto a gente não tolera. Nem o jacaré a gente tolerou, né? É isso. E eu não vejo, claro, a gente vai para indígenas que tem uma outra relação com a natureza, tem uma outra relação, né? Se vê dentro da natureza. A gente não se vê mais. E a pergunta para mim é, eu acho que a gente só poderia resolver essa questão sem ser expulso do planeta, que é o que vai acontecer, né? Que vocês mesmos colocaram isso na fala de vocês, como a gente pode fazer e o que a gente pode fazer para ser integrado à natureza de novo. Para entender que o rio é o rio e não tem que tentar barrar ele. Para entender que os animais são os animais, não tem como barrar eles. Né? Eles estão aí, eles têm que conviver com a gente e não existe hierarquia, nós somos iguais. Né? Como a gente pode conscientizar antes que a gente chegue, né? Antes que nós sejamos expulsos da Terra? O meu pensamento é sempre bem rápido, mas eu acho que uma maneira, pelo menos como eu abordo isso, tem uma fala do Peter Sloterdijk que ele diz que a natureza do ser humano é a cultura. Então, acho que seria talvez um caminho pensar não mais essa divisão como é preciso integrar a cultura novamente à natureza, mas talvez ela nunca tenha se separado assim totalmente, não totalmente, mas nunca tenha se separado mesmo, porque me parece mais que são justamente essas, como outras forças ou como um sistema político-econômico vem fazer funcionar essa cultura de modo a se autodestruir. Afinal de contas, o capitalismo, mais especificamente o neoliberalismo, é uma força que não pensa na própria prole, senão ela estaria preocupada em se reproduzir, em garantir um futuro melhor para as novas gerações, mas ela não pensa. Então, essa é a própria cultura, é a própria razão dela, dessa força política e econômica que é o neoliberalismo. Então, me parece mais que essa integração é mais em aceitar a nossa natureza cultural em todas as suas diversidades, que faz parte justamente de pensar, inclusive, a natureza. Afinal de contas, o próprio termo que nomeia ela é dado por nós, por uma cultura, por uma língua, né? Então, eu acho que cabe justamente afastar, talvez, esse câncer dessa cultura, que é esse sistema político-econômico, que tem um nome, que tem não uma mente criadora, um gênio por trás, mas que tem, com certeza, agentes importantes por trás, que não precisa nomear, mas que é preciso combater diretamente. Letícia? Ótima pergunta, obrigada por ter feito, porque eu estava pensando exatamente nisso. E eu acredito, não que seja sonhadora, romântica, né, mas a educação ambiental é fundamental. Nós ainda temos uma educação ambiental transversal, que é jogada para professores de ciências e que é olhada só para o dia da árvore, para o dia disso, para o dia daquilo. Eu trabalho especificamente para romper com essas questões, né? Então, a gente tem, dentro dessa linha de formação docente, e eu trabalho muito, né, nessa perspectiva de formação docente, a educação ambiental, obviamente, que na legislação ela né, ainda transversal. O nome dela saiu da BNCC, virou sustentabilidade, mas eu finco o meu pé e digo não, educação ambiental, né? E porque sustentabilidade a gente volta para a questão neoliberal, enfim, mas acredito que sim, que a gente é capaz de construir, né, coisas boas. E eu gosto muito do Krenak também, e ele fala assim, falam para ele, né? Mas como que a gente consegue construir um novo mundo? Como se é a mesma lógica capitalista. Está estragado, tem que ter um novo. Não tem um novo, é esse planeta que tem, né? O Elon Musk vai para Marte, vai, meu amor, vai e fica lá, não volta mais, pelo amor de Deus, né? Então, acho que a educação ambiental
ela, sim, é um dos pilares fundamentais que acredito que pode ser, sim, solução, né? Junto com as pessoas da lama, que eu, desculpa, não sou filósofa, então eu fiquei meio... eu li bastante Deleuze, acho que por isso que eu fiquei meio doida, né? Mas gosto bastante dessa perspectiva de você também transformar, né, a partir do processo educacional. E acho que a educação ambiental ela é fundamental neste processo, e eu sou uma que a bandeira minha, né, neste momento, é cada vez mais isso. Não, só para não monopolizar, mas a pergunta para a Letícia é: será que a experiência vai educar a geração futura? Tipo assim, será que estamos... Eu sou muito da esperança, como o Krenak diz, né? Se não tiver esperança, não saia da cama. Mas será que não está uma perspectiva de novos pensamentos vindo mesmo para essa cultura neoliberal morrer? Eu vou contar um caos, que eu sou de Bagé, né? Então eu adoro contar uns causos. A minha ex-esposa, ela dá aula num colégio aqui municipal, o Orami. Inclusive, eu fiquei alojada lá e fiz voluntariado e tal. E ela sofreu tanto comigo, quando a gente era casada, exatamente essa questão, né, que eu falava, eu era muito... ainda tem que ter um pouco mais de moderação nesse sentido, porque eu lia, né, que eu tinha que dar aula sobre questões de ciência para o desenvolvimento sustentável, ciências para a educação ambiental, ecotoxicologia, ecologia. E aí eu lia os artigos atuais. Tem vários autores e autoras de mudanças climáticas que estão se matando, literalmente, porque não vê mais sentido. E eu falava tudo isso para ela, e aí eu dava aula. E aí, quando ela foi dar aula no colégio, ela começou a falar tudo que eu falava para as crianças, né? E falando muito assim a perspectiva da educação ambiental. E aí ela agora, quando teve essa inundação, que na verdade nós tivemos uma inundação, né? Ultrapassou a enchente. E aí então depois ela me disse assim: tu não tem noção. Agora os meus alunos, quando voltou, né? E agora, olha só, eles tiveram que sair da escola de novo porque teve uma infestação de piolho. Aí, né, então, muito interessante. E aí ela disse assim: nossa, meus alunos, a primeira coisa que eles me falaram, professora, a senhora tinha falado exatamente isso, né? Por quê? Porque eu acho que eu não acredito muito, desculpe, tá, gente, mas não acredito muito que a gente vai mudar a mentalidade adulta. Não acredito. Porque, como você falou, é questão de dinheiro, né? Uma palavra que eu odeio, desculpa, tá, gente, mas eu sou meio assim, tá? Sou meio baguala. A tal da resiliência. Se eu tenho dinheiro, eu sou resiliente. Se eu não tenho dinheiro, como que eu vou ser resiliente? Né? Sou sobrevivente no máximo. Estou ali me arrastando. Então, assim, acho que a educação ambiental, ela traz várias perspectivas, porque ela trabalha de forma e ela deve ser trabalhada de forma multidisciplinar. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo meio que às vezes renega, né? Horta escolar. Mas quando você vai trabalhar a horta escolar, não é apenas dizer que você vai plantar aquela planta ali e deu. Não, você tem muita coisa para trabalhar ali, né? Então, é pensar a educação ambiental, talvez sim como um multidisciplinar, e não só professor de ciências. E, bom, eu sou pentelha, né? Quando eu vou fazer as formações, eu digo isso, essas coisas, e eu acho que essa seria, assim, né, uma forma da gente não se tornar, como você falou, pessimista, né, ou não sair da cama, ou, sei lá, né, outras soluções drásticas. Mas acredito, sim, que são, e como você falou, Iago, né, Tiago, Yuri, desculpa, eu sou péssima para o nome. Sim, as pessoas donas das grandes empresas e conglomerações não estão nem aí para gerações futuras. Basta ver Succession, alguém já viu aquele seriado?
né? O cara odiava os filhos. Ele queria poder. Então, como que a gente vai contra isso? Né? E aí, olha só, eu vou usar um autor, filósofo Nietzsche, né? O seu martelinho. Vamos quebrar rachaduras, pequenas rachaduras, né? E Silvio Galo, que é um professor que eu gosto muito, que trabalha a perspectiva, foi ali que eu conheci Deleuze, que ele disse que o professor tem micropoder, né? E o micropoder é esse, da gente estar aqui, né, fazer uma roda de conversa com os nossos alunos, e ali talvez seja uma rachadura do sistema. E, infelizmente, eu acho que, para mim, é isso que eu tenho que seguir, né, daqui para frente. Pessoal, não sei se vocês querem fazer uma última intervenção, já em função do adiantado da hora, a conversa excelente. Eu até li hoje uma reportagem, uma matéria no jornal Le Monde, sobre uma lei que foi aprovada ontem na União Europeia, uma lei que fixa condições, é a lei da recuperação da natureza. Eles têm agora um prazo para investir em até 20%. E essa lei só foi aprovada porque precisava de aprovação de, no mínimo, 15 países da União Europeia e correspondente a 65% da população europeia. E a Áustria era a abstenção da Áustria, porque a Áustria é um governo conservador, mas, finalmente, a representante da Áustria, contrariando o seu governo, decidiu votar a favor da lei. E, com isso, ela foi aprovada. O surpreendente é que Suécia foi contra, Itália foi contra, Finlândia foi contra, Hungria, obviamente. Mas, de toda maneira, ainda que não tenha obrigação com resultados, tem obrigação com meios, tem que investir para tentar recuperar, mas não tem ainda resultados fixados a alcançar. Mas está sendo comemorada como um grande progresso, porque tem muitos biomas absolutamente degradados na Europa. Então, em princípio, é uma boa notícia. Esperamos que... Diga, por favor. Em contrapartida, aqui no Brasil, a gente precisa explorar o petróleo da Amazônia. Exatamente. Exatamente. Então, agradeço muito ao Cristiano, à Letícia, ao Yuri. Foi um momento muito interessante de reflexão. Eu tenho certeza que isso vai nos fazer aí pensar sobre o que estamos vivendo e o que podemos fazer. Agradeço muito e um bom dia a todos. Valeu, pessoal.